Olá, meus amigos aí do canal. Mais uma noite então de terça-feira para reflexão. Alguns estão apenas aí conectados neste momento para buscar a radiação à distância, quem faz isso às 20 horas. Quem quiser colocar uma água para magnetizar a distância também é muito produtivo. E alguns estão aí também então com os nomes marcados para o nosso trabalho de desobsessão, a qual passaram na conversa fraterna aqui na casa. O tema de hoje eu quero refletir sobre um versículo, eu refleti junto com vocês. No capítulo 8, Mateus, tem uma passagem onde Jesus, ele sugere que as pessoas, a multidão conseguia que eles passassem de uma margem para a outra. Então, nesse porvim, um discípulo chega a Jesus e diz: Mestre, permite que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus responde a ele: Deixa os mortos sepultar seus mortos. Temos aqui já no início, onde Jesus convida a multidão a passar de uma margem para outro, de um lugar para outro lugar. E eu vejo isso como uma necessidade do próprio Evangelho de Jesus. A gente sair de um ponto de partida, de um ponto de vista, sair da onde a gente está e ir para outro lugar, ir para outro ponto. Não do termo físico, onde a gente mora, o que a gente faz, mas um estado de energia. Um estado, vamos se dizer, de vibração, para a gente sair de um lugar e ir para outro. Então, em muitas passagens, Jesus nos dá a receita de como fazer isso. Quando ele nos pede para perdoar, é porque se eu não estou com perdão, se eu quero, vamos dizer, se eu tenho mágoa de alguém, eu estou em um determinado ambiente, em uma margem de vibração negativa. E se eu gerar o perdão, eu vou para a margem positiva. Então, quando Jesus disse para a gente preocupar mais com as coisas do espírito do que das coisas materiais, é porque a busca desenfreada pela matéria, ela nos causa problema. A gente entra numa hipnose do mundo e parece que não dá mais sair dali. Então ele nos sugere para a gente se preocupar com as coisas do espírito, porque isso vai nos fazer mudar de margem. E ali quando o apóstolo diz, deixa eu sepultar meu pai, era o pai, uma pessoa muito importante para qualquer ser humano. E Jesus disse que não era para ele enterrar o pai, que era para deixar os outros fazerem isso, os outros familiares. Então Jesus, na realidade, ele não estava sendo caridoso com esse apóstolo, na realidade não seria isso. Nós temos dois sentidos do termo de morto nesse sentido aqui. Quando Jesus deixa os mortos enterrar seus mortos. Os seus mortos é aquele que desencarnou fisicamente. O espírito não está mais ligado ao corpo. Então o corpo vai fazer o que? Ele vai se passar por uma transformação e ele vai ser depurado por vermes e pelas forças que regem a natureza. Porque o espírito não está mais manifestando, não está mais alimentando em alma o corpo físico e o corpo perece. Esse é o morto que Jesus se refere a enterrar os seus mortos. E quando ele fala deixa os mortos enterrar seus mortos, o mortos, a primeira palavra que ele utiliza, o que a gente vê disso? A gente vê que são as pessoas que elas não estão despertas para o mundo espiritual. Elas vivem com a cabeça no mundo físico. E Jesus não está falando aí de pessoas não religiosas. Jesus não está falando de ateus. Jesus está falando de pessoas religiosas. Porque aquele apóstolo, ele era judeu. E todo judeu é religioso. E o seu pai e a sua família também. Tanto que eles iriam passar por algum processo para fazer como é a cultura de hoje. Tem o que faz velório inteiro, cremação. Então a gente tem uma cultura, né, de fazer essa despedida doente a qual a gente ama, que parte para uma nova existência. Mas Jesus bota que mesmo os religiosos, eles estão mortos no sentido espiritual, não vendo o mundo espiritual. Então Jesus deixa os mortos enterrar seus mortos. E você que já despertou, você sabe que o seu pai não está mais naquele corpo. Você sabe que aquele corpo é simplesmente uma veste. E essa veste vai ser depurada, mas que você pode ajudar o seu pai em prece, em pensamento a ele, não ao corpo. Só que não seria essa a questão. Então não tem nada a ver a nossa reflexão, velório ou não velório, não tem nada a ver disso. A nossa questão é despertar. Porque Jesus coloca que mesmo as pessoas religiosas, que ele era judeu, e aqueles eram judeus a qual estavam lhe seguindo,
ele coloca como elas podendo estar, muitas pessoas, não despertas para o reino espiritual, mortos do sentido de olho espiritual, de mente espiritual. Então eu vou trazer isso agora para a casa espírita. Eu quero botar 3 aspectos de pessoas que vêm à casa espírita. Porque toda pessoa que vem à casa espírita, a gente entende que ela é pelo menos espiritualista. O que é espiritualista? É toda pessoa que acredita em algo além do mundo físico, em algo além da matéria. Independente, toda religião é espiritualista. Espiritualista, algo além da matéria, algo espiritual. Espírita é aquele que segue a doutrina espírita. Mas para você frequentar a casa espírita, você não precisa ser espírita, você não precisa nem ser espiritualista. Qualquer pessoa que vir aqui, ela vai ser atendida, ela vai receber o que a gente tem a oferecer. Agora sim, a gente percebe que algumas pessoas, elas vêm na casa espírita, tipo assim, eu vou lá, alguém me disse que é bom, mal, não vai fazer mesmo, então eu vou, né? E ela vem, ela não tem fé, ela não vai ter realmente a fé. Só que às vezes quando ela chega, ela recebe alguma bênção, ela sente alguma coisa que melhorou, ela sente que algo melhorou na vida dela, melhorou na existência. Às vezes pessoas depressivas, que estão às vezes em casa, encostadas, algumas frequências no centro espírita acabam melhorando, voltando ao trabalho, ao emprego. Outras pessoas que estão passando por um processo de separações, muitas vezes procuram a casa e na conversa fraterna, uns atendimentos, tratamentos, conseguem às vezes voltar a ter esse convívio então de casamento, né? Manter esse casamento em prol da família. Ela consegue essa bênção. Algumas pessoas acabam tendo até o benefício de alguma cura física, que o propósito do espiritismo não é curar corpos, é curar espíritos. E essa também é a propósito de Jesus, ele curava corpos para demonstrar a necessidade e a potência que Deus tem para o ser humano, né? Mas toda pessoa que Jesus curou o corpo, toda pessoa morreu. Então o que precisa ocorrer? Com aquele espírito que ganha uma nova oportunidade de um corpo físico saudável ainda nessa existência, sem precisar renascer de novo. É para que ele desperte, é que ele deixe de ser um morto vivo, que não percebe o mundo espiritual. Só que o que a gente percebe muitas vezes é assim, a pessoa vem na casa espírita, ela recebe uma melhora e depois ela piora de novo. Volta a mesma coisa. O que é isso? Às vezes a pessoa chega em algum ambiente e diz, olha, eu só queria ter minha saúde de volta, para voltar a ter a minha vida que eu tinha. E esse que é o problema. Se a pessoa adoeceu, é pelo método de vida que ela viveu. É lógico que às vezes nós vamos ter, mas a pessoa teve um câncer de pulmão com 16 anos e nunca fumou, nunca esteve perto de quem fume. Pode acontecer? Pode. Pela experiência de vida dela e necessidade que ela precisa passar aqui da vida anterior, do processo reencarnatório. Só que de que forma que ela vai lutar? De que forma que ela vai enfrentar aquela doença? Às vezes essa doença vai levar ela de volta para o reino espiritual, porque era esse o processo para ela. A gente ainda vê a morte como uma coisa muito maléfica. Eu sei que ela causa dor, eu sei que ela causa tristeza, eu sei que ela causa luto, mas a morte é a libertação de um processo de escola, a qual estamos aqui inseridos. E por que estamos aqui inseridos? Para nos melhorarmos. Então, as pessoas às vezes vêm, elas buscam tratamento, mas elas querem ter um benefício de serem liberadas de alguma problemática de sua vida, mas elas não querem ter atitudes novas. E isso é incoerente, é totalmente, não tem como você ter novos resultados com as mesmas atitudes. Isso não existe. O importante é mudar as atitudes. É mudar as atitudes, é despertar. Então, um segundo processo de pessoas que vêm à casa espírita, elas começam a perceber que a casa é simplesmente, vamos se dizer, um alicerce que pode ajudá-la a ela melhorar a si mesma, mas que a casa não vai resolver problema de ninguém. Mas que a casa pode ajudar você a resolver o seu próprio problema e lhe dá força para isso. Então essa pessoa começa muitas vezes a querer se melhorar. Busca um grupo de estudo, começa a fazer um evangelho no lar, busca um momento de prece
a mais na semana, comece a equilibrar o seu tempo e as suas prioridades entre família, trabalho, espiritualidade, lazer. Comece a perceber que a nossa vida, a gente não está aqui para viver apenas para trabalhar, mas que a gente necessita trabalhar para poder viver bem. E quando a gente vive para trabalhar, a gente vai adoecer, a gente vai ter problema, seja físico, seja emocional. Os processos de ansiedade demasiadamente atropelando a sociedade, porque a sociedade se impõe a si mesmo essa escravidão e ela começa a querer se libertar disso. Aí quando ela começa a querer se libertar disso, ela é um segundo processo, ela começa a querer dar um passo a mais. Mas nesse passo você sofre uma ação natural que é de conflito de próprios hábitos, de rotinas, de espíritos que não querem a tua mudança. E você sofre uma resistência. E às vezes parece que até as coisas estão piorando. E vem a ideia, nossa, eu preciso me afastar desse centro espírita, disso ou daquilo, de qualquer religião, porque parece que a minha vida está cada vez pior. Mas não, é porque você está passando num processo de mudança. E esse processo é difícil, é doloroso. É como uma ferida necrosada, suja, com pus, que precisa ser limpa. Vai doer, mas é necessário limpar aquela ferida, muitas vezes se é no braço, para você não perder o braço todo, e outras vezes para não perder o corpo. Então esse é o momento de ter mais resistência, porque na grande maioria das pessoas elas recuam. Elas recuam. Só que o que acontece? A um passar de tempo, elas vão precisar de novo. Só que o recomeço é mais difícil. É mais difícil você recomeçar. Porque aqueles espíritos que não querem o progresso do Cristo, não querem o teu progresso, que te inspiram, te mentalizam para que você desista, quando eles encontraram aonde é que eles chegam na tua mente, aquilo que funciona para ti, eles já te conhecem muito bem. E eles vão agir em cima daquilo. Por isso, se você começa a frequentar uma casa espírita, você necessita de disciplina demasiadamente. Se você marca um tratamento na casa espírita, aquele tratamento ele precisa ser sagrado. Não é por nós que estamos aqui, mas por você. E isso é por seu bem, a gente falar isso. Porque às vezes a pessoa cancela o tratamento por uma reunião familiar, por um aniversário, por um futebol, por estar cansado, por não ter conseguido uma carona. E tudo isso pode ter influência espiritual e pode ter o teu psicológico também, chamado pela psicanálise de resistência, a qual o teu ego encontra algum problema para fazer você desistir, mas para você não se sentir culpado. A nossa maior demanda de estudo do ESD, da apostila, é a segunda apostila. É a segunda apostila, porque fala das leis de Deus. As leis do universo, ele vai começar a dizer, não tem pecado, mas cada ação gera uma reação. Você é livre para fazer qualquer escolha, mas você é escravo das consequências dessas escolhas. Você é escravo delas. Então, se existe um culpado para qualquer coisa que você esteja passando, é você mesmo. E se existe um vencedor para qualquer coisa que você tenha vencido, é você também. Deus nos permite experimentar as situações a qual nós queremos nos colocar. Mas Ele vai deixar nós tirar nota que nos é válida. E nós vamos precisar refazer a prova quantas vezes forem necessárias. Não tem mãezinha boazinha que vai na escola brigar com a professora para passar o filho. Não tem isso no mundo espiritual, na lei de Deus. Você tem que passar por cada prova. É lei da evolução. Então, nesse sentido, como eu estava falando da apostila do ESD, as pessoas, às vezes, elas conflitam. E elas não conseguem lidar com aquilo. Elas não conseguem mudar, às vezes, um hábito que para eles é complicado de mudar, porque faz parte. E daí, para não... o seu próprio ego, para não se sentir culpado, eles buscam na sociedade algo que lhe impeça de vir. E ele acredita naquela desculpa. E a gente fica triste. Por quê? Porque a gente vê, é mais uma pessoa que vai ter que recomeçar. É lógico que a gente sabe que existem fatores
N e X e cada caso é um caso. Só que, o que é a pessoa que ainda não despertou para o mundo espiritual? Lá do nosso início, o que é o morto em interação morto? É aquele que se propõe a buscar algo espiritual, mas sempre que tem qualquer coisa de trabalho financeiro, para ele aquilo é um motivo justo de desistir do compromisso com Deus. Quando você assume um compromisso espiritual, não é com monitor de ESE, não é com palestrante, não é com a casa espírita, é com você, o seu anjo de guarda e Deus. E daí que cara será que a gente vai ter para chegar um dia lá para o nosso guia espiritual e dizer que a gente falhou numa existência porque eu tive uma proposta melhor de emprego e desisti da parte espiritual? Que eu tive um curso que caiu justamente no mesmo dia. Qual será o sentimento? É lógico que tudo tem uma nova busca, que tudo tem uma nova reflexão, que tudo dá para fazer um recomeço. Então, se eu tirei um dia, que eu tinha um dia para Deus, e alguma coisa que eu não pude mudar me tomou aquele dia, então eu tenho que dar outro dia para Deus. Eu tenho que substituir. Tem coisas que eu acho tão incoerente que às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, um casal tem filho e ela acha que ela vai ter a mesma rotina de vida com o filho. Ela não quer, ninguém quer abandonar nada. A gente só quer acrescentar. Esse é o processo de ansiedade. A gente só acrescenta coisas na nossa vida. Seja bens materiais, bens físicos, amizades, amigos, lazeres, esportes. A gente acrescenta e a gente não quer largar nada, porque parece que largar, o que é? É falhar na sociedade. Não, eu não posso abandonar nada, porque isso é falha, isso é crise, isso está dizendo que eu não sou uma pessoa vencedora. Qual a maior, vamos dizer, conquista do ser humano? A ter o compromisso perante Deus de criar um espírito, uma criança. E daí às vezes a gente achar que vai ter a mesma rotina de vida, e daí trazer a mesma ansiedade para dentro de casa, e daí ver nossos filhos, nossas crianças com ansiedade, com 3, 4, 5 anos, 2 anos, crianças ansiosas, porque não são elas estão refletindo o que o pai e a mãe traz para dentro de casa. E a falta muitas vezes da conexão da mãe e do pai com essa criança. Ele precisa se sentir conectado. Se a gente não tem tempo suficiente para ele, mas que o tempo que a gente esteja seja só dele, de conexão, de amor, de proteção. Agora, se a gente vem para dentro de casa morto, aos olhos espirituais, provavelmente a gente vai continuar tendo problema. Nossa reflexão é breve e até peço desculpas porque talvez a reflexão de hoje ela não foi motivacional, ela foi de um certo modo um puxão de orelha, mas eu quero dizer que fica muito feliz qualquer um aqui que se identificar dentro de um processo. Não tenha isso como uma cobrança, mas tenha isso como uma oportunidade de reflexão para si próprio, não para o outro. Eu falo isso porque eu passei muito desses processos. Estou aí quase 20 anos no Espiritismo e continuo passando. A gente tem as recaídas e graças a Deus, pela força maior, a gente procura tentar continuar. E o que mais felicita a gente é quando a gente percebe alguém que despertou. A gente percebe, não é ver a casa espírita cheia, mas é ver aquele um que despertou. Isso é uma coisa maravilhosa. E quem já está aqui assistindo isso, talvez já não precisaria tanto escutar isso, porque já está tirando um tempo, já tirou a prioridade, e às 20 horas entrou aí nesse canal. Às 20 horas entrou quem estava aqui marcado, registrado, com o nomezinho às vezes ali no caderno, ou que se propôs a si próprio com a espiritualidade, com o seu guia de estar aqui. Então quero te dar os parabéns, porque se você ainda não está desperto, mas já está pé lá adiante. Então, quando você sentir aquela pressão de desistir, não desista. Não volte atrás. Continue, porque é melhor continuar daqui do que fazer uma caminhada mais longa de novo. Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima terça-feira aí com
quem estiver aqui no canal com vocês. Grande abraço.